ouvinte, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Comunique Sua Sustentabilidade. Traduzimos ESG para o mundo real. Aqui a gente fala sobre como empresas comunicam, ou pelo menos tentam comunicar, suas práticas sustentáveis. Me chamo Flávia Mendes, sou professora especialista em comunicar a sustentabilidade. E hoje é véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. Este ano de 2025 é a República da Coreia que sediará o Dia Mundial do Meio Ambiente com foco no fim da poluição plástica. Você já sabia disso? Em comemoração a este dia, vamos analisar uma campanha de uma empresa para fazer uma análise mais crítica dessa campanha e também aproveitar para fazer uma reflexão sobre a temática do Dia do Meio Ambiente. Vamos lá, vou passar um trechinho desta campanha para vocês escutarem. Vale celebra as árvores do Natal do Brasil. Jacarandá, Pelouro, Manacá, Piroba, Aroeira, Pau Brasil, Itica, Casa, Morandi, Castanheira, Cedro, Pamicá. Vocês já reconheceram essa empresa, é a empresa Vale. Ela apresenta um vídeo que está disponível no YouTube, onde você conseguir encontrar, ele está disponível na internet. É um vídeo muito lindo, porque mostra imagens de floresta, de árvores com nomes poéticos, fala o nome de cada uma dessas árvores. É uma mensagem que realmente conecta muito com a temática da biodiversidade. Mas, de primeiro assim, a gente olha, fala, meu Deus, é uma fábula ambiental, algo muito lindo, muito bem realizado. Mas a gente sabe que uma empresa que tem condição financeira de construir uma boa narrativa e tem um orçamento muito bom para disseminar essa narrativa, ela tem um destaque muito maior para chegar nas pessoas. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que pode até parecer um trocadilho neste momento. O que vale mais, o discurso ou a prática? Principalmente quando a gente pensa na temática da sustentabilidade. A gente tem que parar para pensar sobre essa pergunta, porque a gente tem que lembrar que a Vale é a mineradora que foi causadora das tragédias de Brumadinho e Mariana. Ela fala neste vídeo muito sobre a questão da floresta em pé, de manter a floresta em pé, de preservar a floresta. Mas a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção, de escutar com uma atenção talvez um pouco mais crítica, mas também com um viés mais de análise sobre essa narrativa. O que esse vídeo faz muito bem é celebrar a biodiversidade, mostrar árvores, isso cria uma conexão emocional com as pessoas. Usa um recurso narrativo muito alinhado com a identidade brasileira, mas a gente precisa observar dois pontos principais. O primeiro é a questão da credibilidade. A Vale ainda enfrenta crises reputacionais, crises de imagem ligadas a Brumadinho e Mariana. Mesmo depois de muitos anos, ela ainda está muito associada às tragédias de Brumadinho e Mariana. E um outro ponto é a questão da coerência. A temática que ela traz, a floresta em pé, é um símbolo muito poderoso, mas está alinhado com as práticas reais da Vale, desta empresa? O que você acredita? Você acha que a forma como ela está comunicando sobre essa floresta está alinhado com a essência, com a cultura da empresa Vale? Deixa então eu te dar aqui dois exemplos de empresas que também tiveram crises, que tiveram problemas, situações muito ruins, mas que tiveram uma comunicação diferente. Vou mostrar aqui para vocês. A primeira delas é a Johnson & Johnson, e o ano foi em 1982, o ano que eu nasci. Então faz muitos e muitos anos, faz mais de 40 anos.
Nesse ano, a Johnson teve o Tilenol, né, o produto dela, Tilenol, envenenado, né, um lote de Tilenol envenenado. E ela foi a público pedir para que as pessoas não comprassem Tilenol até tudo ser resolvido. Olha só que legal a atitude da empresa, principalmente num período onde não havia redes sociais, os únicos canais de comunicação era televisão, jornais, revistas, né, e essa comunicação ainda demorava muito para chegar nas pessoas. O outro exemplo que eu vou dar para vocês de comunicação, de uma comunicação diferente, é da BP, da British Petroleum. Em 2010, a British Petroleum teve o segundo pior vazamento de petróleo em alto mar da história do mundo. E ela colocou esse vazamento de petróleo na capa do seu relatório de sustentabilidade no ano seguinte, no ano de 2011. E aí eu pergunto para você, o que essas duas empresas têm em comum? Essas duas empresas foram transparentes com a situação que elas estavam vivenciando, que elas vivenciaram. Elas não omitiram nenhum fato ou tentaram disfarçar fatos, tentaram desviar o assunto. Isso fortaleceu muito mais a reputação dessas empresas e a conexão com os seus clientes, com os seus públicos, mesmo numa situação muito ruim que essas duas empresas passaram. Elas apresentaram o quanto que elas eram responsáveis sobre aquela situação, não tentaram disfarçar a sua responsabilidade e criaram uma conexão muito maior com seus públicos. Se você trabalha com comunicação em empresas, principalmente em áreas de sustentabilidade, ESG, vai aqui um lembrete. Sustentabilidade não se comunica apenas com emoção, ela se prova com ação, ou seja, antes de você comunicar alguma prática sustentável, você precisa realmente provar que essa prática existe, que realmente essa ação está sendo colocada em prática. Foi o que as empresas que eu dei como exemplo, a British Petroleum e a Johnson, fizeram. Então, elas, além de elas comunicarem, elas colocaram em prática o que elas estavam falando. E aí, a gente volta ao primeiro exemplo que a gente teve da Vale. Será que a Vale estava fazendo isso no momento que ela estava comunicando sobre árvores? O que você acha? Conta aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, não basta plantar uma árvore, a gente precisa cuidar da floresta inteira e do mundo inteiro. A gente precisa pensar como nós estamos nos relacionando com o ambiente ao nosso entorno, à nossa volta, principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Já parou para pensar sobre isso? Isso vale para todo mundo, isso vale para empresas, para indivíduos. Esse Dia Mundial do Meio Ambiente é um dia sempre muito simbólico para quem fala de sustentabilidade. E a gente trouxe nesse episódio uma análise para você poder refletir e até mesmo praticar aonde você trabalha na sua empresa. Nos vemos no próximo episódio do Comunique Sua Sustentabilidade. Traduzimos ESG para o mundo real. Até lá!